Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e hoje trazendo para vocês um vídeo que vocês pediram, deram a sugestão, que é trazer uma lista aqui das melhores pagadoras de dividendos frente a projeções de mercado para 2023. Eu tô trazendo esse vídeo porque eu acho muito interessante para te complementar com mais informações, até porque aqui no meu canal o foco principal é montar junto com vocês, aqui de forma pública, uma carteira com foco em dividendos. Eu faço todas as análises dos papéis, das empresas, falo para vocês o preço teto e depois, se eu decido comprar, eu mostro os aportes, mostro a evolução também da carteira. E uma das coisas para tentar te ajudar é também trazer essa lista, né, de empresas que tendem a pagar bons dividendos para 2023. Para você saber quais são as empresas, e dois, também para te alertar um pouco que não faz sentido você só olhar o dividend yield, você tem que fazer uma análise muito mais completa, porque senão você pode cair em algumas pegadinhas, como eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje, tá? Bom, se inscreva no canal, sai vídeo todos os dias, deixa aqui seu like e um comentário, isso tem ajudado demais o canal a crescer. Janeiro foi o melhor mês da vida do meu canal, vamos fazer fevereiro ser melhor ainda. Se você quiser também me seguir no Instagram, sempre tem caixinha de pergunta lá todos os dias, você pode mandar DM que eu te respondo, enfim, ao vivo ali na hora que eu obviamente ver a mensagem, beleza? Tá aqui na minha tela para você seguir lá. Bora pro vídeo. Bom, lembrando, tá? Eu sempre tento trazer o que é estratégia previdenciária, porque sempre tem gente nova chegando no canal. Basicamente consiste em você investir em empresas que pagam dividendos de forma consistente. A meta da sua estratégia é sempre o maior número de ação possível daquelas empresas. Tem gente que quer ficar vendo a valorização do capital, essa é uma estratégia válida. Mas para a estratégia de renda passiva, de renda mensal, o seu objetivo principal tem que ser aumentar o número de ação daquela empresa. À medida que você tem os dividendos que vão sendo distribuídos pela empresa ao longo do tempo, e essa empresa cresce, você vai receber mais dividendo, não só porque o dividendo por ação vai crescer, porque o resultado da empresa está sendo cada vez mais melhor, né? Mas também o valor bruto que você recebe do dinheiro vai ser também maior, dado o número de ação maior que você tem no seu portfólio. Então é normal até às vezes você ver o resultado das empresas oscilarem, mas o seu dividendo às vezes ficar estável, você continuar recebendo a mesma coisa. Por quê? Porque conforme você tem mais ação, você vai receber mais dividendo. Então mesmo que o resultado seja um pouquinho pior às vezes, o valor bruto do dividendo é igual ou até maior porque você tem mais número de ação. Essa aqui é a beleza de uma carteira previdenciária. Lembrando, uma carteira de longo prazo. Não vai ser amanhã que você vai ver de renda, não vai ser amanhã que você vai conseguir receber bastante dividendo. Saia fora, na verdade, dessa falácia, saia fora desse ego de tentar ficar rico rápido com a bolsa. Não é assim que vai funcionar. Obviamente, a bola de neve vai trabalhar a seu favor ao longo do tempo, mas você também tem que trabalhar, você também tem que ter dinheiro para comprar boas ações a bons preços e colher esses dividendos, certo? Ponto de atenção, como eu comentei, um spoiler para vocês no começo do vídeo. Jamais invista em empresa apenas olhando para o dividend yield, gente. Isso aqui é um erro muito comum, especialmente quem está começando a investir e quem quer fazer uma estratégia de dividendos, uma estratégia previdenciária. O que o cara faz na maioria das vezes? Vai lá no Estados Invest, vai lá em qualquer lista, filtra as maiores pagadoras dos últimos 12 meses e fala, são essas aqui que eu vou comprar. Puta, isso daí você até pode acabar comprando uma boa empresa. Até pode, como o Banco do Brasil, por exemplo, uma Taesa. Sim, pode, porque elas pagam consistentemente bons dividendos. Mas você pode cair numa armadilha de às vezes comprar uma empresa que não é boa, que não gera caixa consistente, mas por alguma razão, em determinado ano, em determinado período, ela gerou caixa e distribuiu a maioria ali em dividendo. Sei lá por qual razão. É um dividendo que a gente pode chamar até de uma distribuição extraordinária, que não acontece cotidianamente. Aí você comprando aquela empresa depois não vai receber mais dividendo, e quando perceber a cagada, você vai ter que vender, e muito possivelmente vender com prejuízo, porque às vezes a empresa nem é boa assim para você ter no portfólio, tá? Então, de novo, as empresas elas precisam distribuir o que a gente chama de dividendo saudável para compor uma carteira de renda. Caso contrário, você nem passa perto, você ignora de fazer a análise dessas empresas. Foca o seu tempo naquilo que realmente é o óbvio, que realmente você precisa focar. Bruno, como é que eu faço para saber se o dividendo distribuído é saudável ou não? Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo exatamente o que você tem que analisar e como que você tem que analisar para saber se é saudável ou não. Óbvio que as empresas que eu compro aqui são saudáveis, porque elas já passam desse crivo. Mas se você não sabe, tem um vídeo no meu canal, é só você pesquisar aqui dividendos saudáveis que você vai encontrar, certo? E aí o que eu dou de dica aqui para vocês sempre você está começando? Além de olhar para o dividend yield, olhe também uma análise setorial e uma análise da empresa. Então veja, setores perenes, setores previsíveis, setores que são necessários para a sociedade, setores que são, de certa forma, né, setores e empresas que são pouco alavancadas. Não significa que ela não pode estar alavancada em um momento, mas às vezes você tem uma empresa que é muito alavancada por muito tempo, isso pode até acabar comprometendo, né, o resultado por conta ali da alavancagem, especialmente em momentos de maior juros, tá, onde a despesa financeira fica maior. Você pode ter uma empresa também que não tem necessidade massiva de investimentos, porque ela vai acabar tendo mais caixa para distribuir em forma de dividendos. Mas eu coloquei o asterisco porque a gente sabe que às vezes as empresas passam por investimentos, isso é normal. A Klabin está passando, a Lupar passou recentemente por uma época de CAPEX muito alto, CAPEX de investimento. Então é normal que nesses momentos as empresas não paguem tanto dividendo.
Mas qual é o setor? Aqui a gente tem uma transmissora como a Lupar, aí você tem uma Klabin no setor de papel e celulose, com muita vantagem competitiva, com uma empresa muito verticalizada. Então essas outras questões até fazem sentido você investir na empresa, mesmo que ela esteja em momentos de alavancagem mais alto e momento de investimento. Porque a gente sabe que isso não é constante, a gente sabe que isso passa e o dividendo volta a ser bom no futuro. Então aqui, dando um pouquinho dessa ideia geral, óbvio que nos outros vídeos aqui eu acabo explorando um pouco mais disso, então você pode assistir aí os motivos, por exemplo, que eu invisto em Klabin, motivos para investir em Taesa, eu acabo destrinchando um pouco mais essas razões, tá? Os vídeos já estão aqui no canal, você pode acompanhar minha carteira e tudo mais. Certo? Então basicamente é isso. Cuide sempre para você não tomar essa cagada de investir em empresas só olhando para o dividend yield, é um erro muito comum. E mais do que isso, olhe para os setores também, olhe para as empresas e não olhe aquilo só como uma ação. Olhe como de fato uma empresa, um negócio que você quer virar sócio. Esqueça que tem as cotações, esqueça que tem as oscilações. Olhe para o negócio, se o negócio for bom, aí você vê depois se o preço de tela está fazendo sentido para você comprar. Certo? Bom, aqui trazendo para vocês então essa tabelinha com as maiores pagadores de dividendos em 2023, a estimativa do mercado. O que é o mercado? Na verdade, essas estimativas elas vêm de analistas diversos. Então, são várias pessoas que estão fazendo os modelos, que estão estudando as empresas, que estimam quais são os dividendos que vão ser pagos, a quantidade de dividendo no final do ano, dividendo por ação. Com base nisso, a gente estima o dividend yield mais óbvio, né? Sempre lembrando que isso pode oscilar, dependendo do preço que você está vendo, dependendo do momento que você está vendo. Bom, a primeira empresa fica ainda com Petrobras, tá? Petrobras vai pagar, de acordo com essa estimativa, R$ 5,42 de dividendo por ação, que dá mais ou menos 22% de yield, muito, muito alto, muito menor do que, na verdade, em 2022, tá? Que pagou cerca de 50% de yield. Mas vamos lembrar, a Petrobras é uma empresa que, está atrelado a commodity, o petróleo, e 2, também está atrelado bastante ao direcionamento do governo. Então esse dividendo de Petrobras, ele não se mantém, esse aqui está um erro. Se alguém comprou Petrobras no ano passado achando que o dividend yield seria 150%, pô, já cometeu a cagada, porque agora já caiu pela metade. E pode cair ainda mais, dependendo da estratégia, dependendo do rumo da empresa. Então veja, um dividendo que é bastante volátil. Então não é uma empresa que necessariamente talvez faça sentido para uma carteira previdenciária. Apesar de ter gente que gosta, apesar do dividendo recente ter vindo muito bom, mas é porque o resultado também foi muito bom. Banco do Brasil, aí sim a gente tem uma empresa que faz bastante sentido, é um setor bastante perene, um banco que tem trazido bons resultados, pode haver sim volatilidade nos dividendos, por conta também do direcionamento da empresa, mas os recentes anúncios, tá, especialmente da diretoria, da presidência, foram um anúncio muito pró-mercado, né, muito pro interesse também do acionista, que no final do dia também é o Brasil, gente. 4,88 previsto, né, a minha projeção estava em 4,5, então até um pouquinho melhor, na verdade, um pouquinho pior, na verdade, do que os analistas do mercado como um todo, mais ou menos aí 14% de yield, eu tinha estimado mais ou menos uns 12 por aí, tá? Então, enfim, basicamente quase a mesma coisa, meu preço teto está calculado com base nisso, deve até melhorar ao longo do tempo, vamos ver o próximo resultado. A gente tem Bradespar, que é uma holding que tem participação na Vale, aqui de novo, colocando para você essa ideia de que as empresas atreladas a commodities são cíclicas, são voláteis, o resultado vai depender bastante do ciclo da commodity, em momentos bons vai pagar mais dividendo, vai gerar mais caixa, em momentos ruins vai pagar menos dividendo, porque vai gerar menos caixa, tá? R$ 4,00 basicamente, 13,7% de yield. Aí aqui tem um ponto de atenção, Exetec. Exetec é uma empresa ligada à incorporação, né, construção civil. E o setor de construção civil, na verdade, é um péssimo setor, na minha opinião, para uma carteira previdenciária. Por quê? Porque ele é muito cíclico. Ele, primeiro, depende de condições macroeconômicas, também depende muito do governo em si, né, de como que o próprio governo também traz os investimentos em infraestrutura e às vezes até concede créditos mais baratos, né, de certa forma. Então são muitas variáveis que não dependem exatamente da empresa, tá? E é um setor que sofre muito em momentos de economia ruim e até, de certa forma, traz bons resultados em momentos de economia porrando, né, com juros mais baixos, assim por diante, com acesso a crédito facilitado. Mas veja, vai pagar cerca de 10% de yield. Então alguém que filtrou isso às vezes até está comprando Exetec sem saber dessa dinâmica. Fica aqui para você a atenção, tá? Apesar de vir um dividendo estimado bom, não é sempre que isso acontece, pelo contrário, não é uma empresa que eu teria numa carteira previdenciária. E as duas últimas aí sim, empresas do setor de energia, uma transmissora, a Engie, né, mais ali na questão de geração. Então veja, são duas empresas ótimas, são duas empresas muito boas, uma delas eu tenho posição, que é a Taesa. O yield vem bom, apesar de ter caído um pouquinho, mas, de novo, é uma empresa que consistentemente paga bons dividendos. Seja a Engie, seja a Taesa. Cada uma com suas particularidades, né, com as suas características. Eu acabo preferindo as transmissoras do que as geradoras, mas também não vejo nenhum problema em ter geradoras. Apesar de talvez o resultado agora, nesse próximo ano, ser um pouquinho pior, dado o preço de energia muito baixo, né? Choveu muito, enfim. O preço de energia é mais baixo, obviamente,
os contratos, né, depois que a companhia começa a fazer. Depende também do nível de contratação, não quero entrar muito nesse detalhe, mas acaba sendo num preço mais baixo, então ela gera menos receita. Mas enfim, é tudo uma questão também de ciclo hidrológico, assim por diante, não vou entrar muito em detalhe nesse vídeo. Mas eu gosto bastante, então tá aqui essa lista, que são as maiores projeções pelos analistas de mercado, beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aqui seu gostei, dá sua sugestão aqui embaixo, qual vídeo que você queira ver aqui no canal. Sempre gosto de fazer aquilo que vocês gostam de assistir. E é isso, acompanhe todos os outros. Tamo junto, até mais. Fui.